Eu só vou deixar um pequeno disclaimer aqui no início do vídeo. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com religião nenhuma. E quando eu faço algum vídeo envolvendo essas religiões, seja cristã, budista, de matriz africana ou qualquer uma que seja, é puramente pela informação e não para doutrinar ninguém. Isso quer dizer que não importa a religião, assista o vídeo pela informação, que nem foi com a hierarquia dos anjos e os demônios de Asgoécia. Acreditar ou não, é uma opção sua. A intolerância é intolerável. Dito isso, vamos pro vídeo. Olá, amante do terror. Eu já fiz um vídeo falando sobre a hierarquia dos anjos e dos demônios lá do Ars Goetia. E eu fiquei me perguntando, depois de um bom tempo do lançamento desses vídeos, por que não fazer um falando sobre outra religião? Dessa vez, falando sobre as religiões de matriz africana ou afro-brasileiras. No caso, eu vou falar sobre os orixás da Umbanda. Ao contrário dos anjos, que têm uma hierarquia clara, que nem os arcanjos, tronos, pleiades, serafins, querubins, etc. No caso dos orixás, essa hierarquia não existe, já que cada um cumpre a sua própria função na natureza. Então, ao invés de falar sobre uma hierarquia, eu vou falar sobre os próprios orixás e as suas histórias resumidamente. Mas, primeiramente, o que são orixás? São entidades divinas que atuam em vários campos da natureza, e existem vários deles. Para você ter uma noção, existem mais de 400 orixás, mas apenas alguns deles são escolhidos para serem cultuados na Umbanda ou na Candomblé, por exemplo. Na Umbanda são um pouco mais de 9, no Candomblé podem chegar até 72. Por isso, para fins de praticidade, a gente vai focar nos orixás cultuados pela Umbanda. Na época da escravidão, os afro-brasileiros tiveram que criar um sincretismo para que pudessem adorar os seus orixás sem serem castigados pelos donos das terras, ou os homens brancos. O sincretismo é a absorção de um sistema religioso para outro. Basicamente, você associar as divindades ou santos de uma religião para que uma vire praticamente o sinônimo de uma para outra. Por exemplo, isso aconteceu com o cristianismo, que absorveu alguns conceitos de outras religiões europeias com o objetivo de facilitar a propagação do cristianismo para todo o continente europeu. No caso da Umbanda, por exemplo, cada orixá equivale a um santo cristão. E apesar de hoje em dia isso ser algo normal, na época da escravidão, isso foi mais como uma tentativa de sobrevivência da religião, associando ao cristianismo. Mas agora eu acho que a gente pode ir para o que interessa, né? Falar sobre os orixás em si. Exu. Ele é considerado como o mensageiro e intermediário entre os homens e os orixás. Também considerado como o guardião dos caminhos, capaz de derrubar barreiras. Muita gente, quando ouve esse nome, já associa com o mal, com o capeta, mas não é bem assim. Isso é por causa que a representação do Exu é com roupas pretas e vermelhas, e dizem que ele castigava os homens brancos, e que tinha um tridente de ferro, chifres e cauda. Por isso ele é tido como o diabo, mas na verdade ele é só um mensageiro, intermediário e guardião. Ele seria equivalente a Santo Antônio, o homem que virou santo por causa das suas pregações e dos seus milagres. Iemanjá, a mãe de todos os orixás, menos do Logundedé, pelo menos assim que ela é considerada. É a mãe que rege a educação, a família e as uniões. Também é a rainha dos mares, protetora dos marinheiros. E claro, um dos orixás mais famosos no Brasil inteiro. Até quem não é ligado na religião, alguma vez já ouviu falar de Iemanjá. Ela é o equivalente a Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes, o título daquela que recebeu Jesus Cristo em seu ventre e que também foi preservada do pecado original, a Virgem Maria. Yansan. Ela também é conhecida como Oiá no Candomblé. Ela é dita como a Senhora da Espada de Fogo e das Paixões, também carregando o título de Rainha dos Trovões, Raios, Ciclones e Vendavais. Yansan costuma ser representada como uma guerreira segurando uma espada, usando o vermelho e amarelo, e em outras representações, branco. Praticamente tudo o que ela aprendeu foi com outros orixás também. Com o Ogum, ela aprendeu a manusear a espada, com o Exu, o fogo e a magia, Oxóssi, a caçar, tirar a pele do búfalo e se transformar nele,
quando viajou para o reino de Oxagujian, aprendeu a usar o escudo para se proteger contra ataques inimigos. Passou pelo reino de Logundedé e aprendeu a pescar. Depois partiu para o reino de Obaluaê e aprendeu a lidar e a controlar os mortos. E o último reino que viajou foi ao de Xangô, porque acreditava ser o rei mais vaidoso e acreditava que iria aprender a viver ricamente. Mas ao invés disso, aprendeu a amar da maneira mais verdadeira que tinha e se apaixonou intensamente, se casando com Xangô. Equivalente a Santa Bárbara, considerada a padroeira de todos os profissionais que lidam com o fogo, como os bombeiros, e também protetora contra tempestades e trovões. Ela foi uma das santas mais antigas já registradas no calendário litúrgico da Igreja Católica. Ela foi filha de um homem muito rico chamado Dióscoro, que a trancou numa torre pelo medo de deixar ela viver em sociedade, principalmente naquela época. Eventualmente, ela iria sair para a cidade e conhecer a religião cristã, atitude essa que não agradou nem um pouco seu pai. Ele então a denunciou para as autoridades, e ela foi capturada, torturada e morta. E dizem que quando Santa Bárbara morreu, um raio caiu bem no lugar onde o pai dela estava, e ele morreu na hora. E esse é um dos motivos pelo qual ela é senhora dos ventos e das tempestades. Nanã. Nanã é uma divindade mulher que representaria a maturidade, a vida e a morte, sendo um dos orixás mais velhos que existem, pois ela vivenciou toda a criação e por isso também ela é chamada de mãe ou avó, devido à sua alta experiência e conhecimento. Nas histórias da religião Yorubá, Oxalá tentou criar a humanidade várias vezes, mas só conseguiu de fato quando usou o barro de Nanã. E a ideia foi dada por ela mesma, tanto que ela tem ligação com o barro, a mistura entre água e terra, pois a água é o elemento da vida e a terra o da morte. Na sua passagem pela terra, dizem as histórias que Nanã teria rejeitado o seu primogênito, o Omolu, por causa que esse nasceu com muitas doenças na pele. E como ela era vaidosa e não aceitava nada menos que a perfeição, ela decidiu acabar com o sofrimento dele e o abandonou em um cesto. Algumas histórias dizem que foi em um rio, assim como Moisés. Já outras falam que foi à beira-mar. Independente, quem acabou encontrando foi Iemanjá, que o criou como se fosse seu próprio filho. Nanã é equivalente a Nossa Senhora Santa Ana, que no cristianismo é a mãe de Maria e vó de Jesus Cristo. Oxalá. Oxalá foi o primeiro orixá e é considerado o pai de todos, menos Logundedé, representando o sol, a criação e a vida. A esposa de Oxalá seria Iemanjá, o que faz sentido considerando que ela é mãe de todos os orixás. Ele criou a raça humana utilizando o barro e é chamado de pai de todos, sendo o orixá mais respeitado entre todos eles, estando acima de todos, mas não necessariamente por ser o mais poderoso, e sim por ser o mais ancestral e, claro, o mais sábio entre todos. No sincretismo, ele seria equivalente a Jesus Cristo. Ogum. Ele também é conhecido como orixá ferreiro e grande guerreiro. É muito respeitado e cultuado na Umbanda e no Candomblé. É considerado como símbolo da luta e conquista, representando a coragem, a guerra, a tecnologia e o trabalho árduo, o ferro, a caça e a agricultura, tendo contribuído para a evolução da humanidade, ensinando aos homens como manusear o metal. Ele é o irmão mais velho de Exu e Oxóssi, tendo feito as suas armas com as suas próprias mãos. No sincretismo, ele seria equivalente a São Jorge, um soldado romano do exército Diocleciano, e também um dos santos mais adorados no catolicismo, venerado como um mártir cristão. Oxumaré. Ele é conhecido pela sua mobilidade, agilidade e destreza, e também representa a fortuna, a abundância, prosperidade e riqueza. O mensageiro que traz a água das nuvens para semear a prosperidade, viajando pela terra através de um brilhante arco-íris. Oxumaré representa a união entre o feminino e o masculino, cuja união possibilita a existência da vida, a água e a terra, a imortalidade e a mortalidade, e perpetua o ciclo da vida. Ele tem a forma de uma cobra que envolve a Terra e assegura a integração do planeta e a renovação do universo, regendo as transformações. As lendas contam que Oxumaré teria as duas naturezas, a masculina
e a feminina, já que simboliza a união das duas. Ele é sincretado como São Bartolomeu, um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, de acordo com o Novo Testamento e os 4 evangelhos. Ele teria pregado o cristianismo até na Índia e teria morrido por esfolamento em Albanópolis, na província russa de Daguestão, a mando do próprio governador. Na Capela Sistina, ele é pintado segurando a própria pele na mão esquerda e na mão direita segurando um alfange, que foi o instrumento usado na sua morte. Oxum, a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras, vista como a senhora do ouro e do jogo de búzios, que, para quem não sabe, é um tipo de prática de adivinhação muito popular nas religiões africanas, e através dele, os orixás vão responder às perguntas e mistérios. Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino. A imagem dela é a de uma mulher graciosa e elegante, que tem preferência por joias, perfumes e roupas. Além do ouro, também é considerada como uma deusa do amor, da fertilidade e da maternidade, responsável pela proteção dos fetos e das crianças recém-nascidas. Ela é sincretizada como Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Xangô, considerado como o Senhor da Justiça, dos Trovões e do Fogo, e também como o protetor dos intelectuais. Se fosse para ter um equivalente na mitologia grega, por exemplo, seria Zeus, o deus do trovão e aquele que toma todas as decisões. De acordo com as histórias, Xangô era o rei de Oiá, que hoje é a Nigéria. Ele possui um caráter autoritário, viril, vaidoso e justiceiro, conhecido por aplicar uma justiça cega e dura como uma rocha. Nisso dá para perceber que, se você por um acaso for pedir justiça a Xangô, que tenha certeza que você está absolutamente limpo, porque ele vai fazer justiça, independente para quem for. Por isso, a sua justiça é dada como cega, porque ele não vê para quem ele está fazendo justiça. Ele só faz. Seu sincretismo é São Pedro, considerado como o fundador da Igreja Cristã em Roma, e o seu primeiro Papa. Ou então, São Jerônimo, procedente de uma família rica e devota, e recebeu uma exímia educação, tanto no âmbito religioso quanto no intelectual. Eu sei que ele não é um orixá, mas eu acho que vale a pena fazer uma menção honrosa ao criador de todos os orixás, que tem vários nomes: Olodumaré, Olorum ou simplesmente Pai Maior. Ele é o conceito de ser supremo e Deus onipotente nas religiões Yorubá, que nem a Umbanda. O seu nome provém do Yorubá Olodumaré, que vem de Senhor, o qual é o nosso destino. O Pai Maior é a manifestação material e espiritual de tudo o que existe. Ele está numa dimensão paralela conhecida como Orum, que seria o plano espiritual, ou então o céu, e por isso ele é conhecido como o Senhor de Orum. Olorum é o criador do universo, tanto o plano espiritual quanto o físico, que seria o Aié, ou a Terra. Olodumaré é a origem da virtude e da mortalidade. Concede o conhecimento das coisas e todas as pessoas quando elas nascem. E, curiosidade, os Yorubás o chamam quando os orixás estão em relutância ou simplesmente não podem os atender. Então, sempre quando você entrar em contato com uma religião de matriz africana e ouvir esse nome, saiba que está se falando sobre Deus. Eu queria fazer um vídeo sobre uma hierarquia, mas nessas religiões não existem hierarquias assim como anjos e demônios, porque cada orixá, cada ser sobrenatural, cumpre uma função específica nas suas próprias designações. A única hierarquia que tem é em relação aos orixás e ao Pai Maior, que seria Deus e o Criador de tudo e todos, ou então em relação a Oxalá, não necessariamente por ser mais poderoso, mas sim por ser mais ancestral e ter mais conhecimento e experiência. De novo, não importa a sua religião ou no que você acredita. O intuito desse vídeo não é doutrinar ninguém ou falar sobre a religião em si, e sim só contar uma história ou várias histórias sobre seres de uma religião em específico. E eu peço que mantenha o respeito aqui nos comentários. Você, independente da religião que segue ou se não segue nenhuma, não tem o direito de ofender alguma religião diferente da sua. Se quiser comentar, comente sobre as histórias e o que você achou delas. E aproveita e me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter ou no meu Instagram. E se você quiser ver os vídeos sobre as outras hierarquias que eu mencionei, eles vão estar aparecendo aqui na sua tela. E é isso. Até o próximo vídeo.